nosso culto, domingo. Hoje é domingo, dia... Quanto é que é o dia hoje? 29 de março. 29 de março de 2020. 2020. Vamos entrando aí. Vamos começar. Abril. A Páscoa vai estar entrando. E o que é a Páscoa, né? Pai do Senhor a todos. Glória a Deus. Vamos começar o nosso culto. A Páscoa é a passagem, o livramento, né? O livramento do povo. Verdade? Eu só diminuir aqui mais um pouquinho, só um pouquinho, perdão. Então, vamos entrar na Páscoa. A Páscoa é a passagem, né? Onde o povo hebreu foi liberto através do anjo da morte. O anjo da morte passou na terra e matou todos os primogênitos do Egito. Então, eu creio que é muito significativo para nós esse período da Páscoa, aonde nós estamos vendo tantas coisas acontecendo. O mundo está passando por transformações, está passando por uma transformação muito grande. E nós estamos vendo o mundo sendo sacudido, não só um país, mas todos os países. Inclusive, Jerusalém também foi atingido por essas epidemias, né? Então a gente vê uma ação no mundo inteiro, não só nenhuma. Fala assim, Deus está castigando uma nação, Deus está castigando aquela nação. Não, Deus está mandando um recado para o mundo todo, porque agora todos nós somos filhos de Deus. Aquele que aceitou Jesus Cristo se torna filho do Deus Altíssimo. Amém, amados? E eu creio que Deus está mandando um recado para todos nós. Deus, ele liberou, né? As pessoas falam assim, o diabo tá matando. Não, conscientemente Deus liberou essa epidemia mundial. Sempre está no controle do Senhor, sempre está no controle de Deus. E isso vem afetando não um país, como eu falei, mas vários, todos os países do mundo. Deus está mandando pragas, mandando pestes. Inclusive no Brasil já tem relatos que várias pragas já estão chegando também aqui no Brasil. Os gafanhotos, besouros, essas coisas todas. Mas isso sempre vem acontecendo no mundo, amados. Desde quando Jesus subiu, e ele já tinha deixado em Mateus 24, ele tinha falado, que é os começos das dores, né? Aí fala assim, quando é que a gente entrou no começo das dores? Desde quando Jesus subiu e falou para o povo, ide pregar o evangelho a toda criatura. Eu quero falar com vocês aqui algo, antes da gente começar a orar, um relato aqui que um profeta, né, o profeta David Robolo, né, ele fez um livro muito legal, um livrito, mostrando sobre essas epidemias. Eu achei bacana e falar para vocês. Aconteceu em 1918, aconteceu uma epidemia muito séria. Essa epidemia ela foi chamada de gripe espanhola. Não é a primeira vez que essa crise epidêmica global já tem acontecido. A gripe espanhola ela aconteceu em 1918 e ela matou mais de 100 milhões de pessoas. Olha só. A gripe espanhola, em 1918, ela matou 100 milhões de pessoas no mundo. Naquele tempo, se nós tivéssemos vivido aquele tempo não tinha internet, não tinha
os meios de comunicação que nós temos hoje. Agora imagine se você, eu, outros estivessem naquele tempo. Para aquele povo, o Apocalipse começou. Não é verdade? 100 milhões de pessoas foram mortas, exterminadas da face da terra pela gripe espanhola. Então, nesse período ali, as pessoas, com certeza, eles ficaram muito apavorados, pessoas morrendo, pessoas infectadas, né? Morriam aos quilos, aos montes. E em todos os países aconteceu essa epidemia. E desde esse tempo, Deus já chamava a atenção do povo. E, como eu já falei, se você vivesse, nós tivesse em 1900, deixa eu colocar aqui, 1918, isso seria um apocalipse total. Ela findou em 1919. Essa gripe, ela sumiu em 1919, pelo relato aqui, tá bom, amados? Aí, se alguém aí quiser pesquisar, fique-se à vontade, né? Fique-se à vontade aí para pesquisar aí na internet aí sobre essa epidemia em 1918, tá bom? Agora isso daí aconteceu e as pessoas estavam, todo mundo em casa também, desesperado, e praticamente dizia que o apocalipse começou. Mas na realidade, isso são começo das dores, né? Então, em 1909, teve outra epidemia no mundo. Em 1909, teve outra epidemia no mundo, chamada a gripe HN1, que atingiu no mundo inteiro 1.400.000 pessoas, que morreram aproximadamente 1.400.000 pessoas foram infectadas, tá? Perdão. E morreram aproximadamente 500.000 pessoas. Isso aconteceu no ano de 2009 a 2010. Beleza? Isso aconteceu, isso já na nossa época. Então Deus mandou outro recado. De lá para cá, esse quadrozinho que ele fez aqui é muito interessante. Ela acabou em a gripe espanhola em 1919 e em 1909 veio outra gripe, HN1, que levou 500.000 pessoas a óbito, tá? E isso dá um prazo de 10 anos. Dá um prazo de 10 anos. 1919 para 2009, é um prazo de 10 anos aí. E aí, mais de 2009 para 2019, mais 10 anos. Quer dizer, aí vem o coronavírus. Interessante isso, né? Que uma década passa e vem outra, depois passa. Agora a gente tem que ver os sinais que Deus está mandando para nós. Tá bom, gente? O que deveria nos preocupar é a rapidez com que saímos de um ciclo e entramos em outra epidemia. Esses ciclos são chamados de dores de parto. Quanto mais próximo acontece, mais frequentes, é um sinal profético que os fins dos tempos estão chegando. Assim, o profeta está falando aqui. E realmente isso tem na Bíblia. É um despertar. Nós devemos despertar. A coronavírus aí, isso daí a gente não vai saber quantas pessoas vão levar, porque hoje existe tanto fake news, tanta coisa ruim, tá muita coisa falando mentira, outros falam a verdade. Mas, enfim, nós devemos crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que Deus vai mandar os sinais, vai continuar mandando os sinais, mas eu quero falar para você que isso não é o fim. Não é o fim. Né? Começo das dores, tem muita coisa ainda para vir acontecer, para
a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Eu quero orar com vocês agora. Vamos entrar na palavra. Só falei isso aí para a gente despertar e lembrar que esses sinais eles sempre tiveram e sempre vão ter. Deus ele vai chamar a atenção dos filhos, chamar a atenção do povo. Pastor, mas isso pode ter sido criado. Não importa. Não importa o que foi criado, o que não foi criado. A gripe espanhola, ela apareceu e ela sumiu. Tá bom? Então não importa o que foi, que se criou, se não criou. E isso Deus ele sempre vai usar. Lembra? Deus sempre vai usar algo ou alguém para te alertar. Tá bom, amados? Vamos orar? Deixa eu colocar aqui a nossa cantora, Jeane, né? A Jeane, ela está louvando ao Senhor e engrandecendo o nome dele. Eu quero chamar também vocês que estão aqui em casa, cada um nas suas casas, para louvar também, louvar ao Senhor nesse período, nesse momento. Agora vamos louvar ao Senhor com a Jeane, tá bom? Tão grande é o Senhor. Ele é, e o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três informam em um, Filho, Espírito e o Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é, e todos vão dizer quão grande é o meu Deus. Oh, aleluia. Exalte o nome dele. Exalte o nome de Jesus, amado. Exalte o nome de Jesus. Fala para ele, eu preciso de ti, Jesus. Você que está com medo aí, fala para ele, eu preciso de ti. Tu és minha cobertura, papai. Canta lalabando cote série. Oh, aleluia! Te adoro, Jesus. Adora Ele. Exalte o nome dEle. Cante a Ele. Em nome de Jesus. Tu és Rei dessa terra. Proclame a Ele. Tu és Rei dessa terra. Tu que manda nessa terra, Jesus. Todo nome tem que se dobrar ao nome do Senhor Jesus.
seja anjo, seja demônio, seja homem, todos se dobrarão ao nome dele. Oh, aleluia! Tão grande é o meu Deus. Oh, glória! Nós te adoramos, Senhor da glória. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória, te adoramos e queremos mais de ti. Amém, amados? Nós temos algo melhor do que o povo do antigo. Hoje estamos vivendo debaixo da graça de Deus. Hoje estamos na graça do Senhor Jesus. Uma vez eu tive um sonho, eu estava passando por uma situação muito ruim. Se levantou uma potestade com um principado contra a minha vida. Estava muito difícil as coisas, muito difícil. E eu tive uma revelação, eu tive um sonho, onde uma grande serpente, grande, ela tinha praticamente ali uns 20 metros. Ela parecia um dinossauro, aquelas bichona, aquelas anacondas muito grandes. E ela estava entre mim e a minha família. Ela não queria deixar eu voltar para a minha família. Era uma cobra muito gigante. E eu orava todos os dias, e no sonho apareceu para mim um guerreiro com a espada, todo trajado. E quando essa serpente vinha para me pegar, esse guerreiro, ele ia lá e pisava assim, ó, em cima dela, assim, ela ia em cima dele, ele corria. Ele ia lá e pisava os pés nela de novo, e a serpente ia pegar ele, ele corria. Ele chegou para mim e falou assim: olha, esse tipo de demônio não se vence sozinho, se vence junto com a igreja. Amém, amados? E isso mostra dizer que essa praga, esse vírus mortal que está no mundo, não se vence sozinho. Se vence a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela tem que se unir. A igreja, quando eu falo igreja de Cristo, todas as igrejas têm que se unir e decretar o fim. Pedir para Deus, pedir para o Senhor, dar um basta nisso aí. Amém, amados? Deus, ele vai poupar cada país. Então, desde o começo do ano passado, quando começou a surgir isso, eu falava para a nossa igreja: ó, isso vai chegar no Brasil. E ele vai entrar pela porta do carnaval. Por quê? Porque o carnaval, ele vai ser aberto a tudo e a todos. E foi o que aconteceu. Hoje estamos dentro, enclausurados, cada um nas suas casas, mas o carnaval passou e todo mundo estava nem aí, né? Estava todo mundo na rua, todo mundo fazendo o que queria. Mas esse vírus já estava aqui no Brasil. Eu não quero botar a culpa em ninguém aqui, mas eu quero chamar um alerta. E hoje nós devemos, como igreja, termos a unção de Jesus. Hoje temos a unção do Senhor Jesus Cristo. Mas um só não vai. Não vai. Tem que se unir todo mundo, e expulsar e dar um basta no vírus. Pedir perdão, cada um peça perdão pelo Brasil. Você, brasileiro, você que está me assistindo, você vai pedir perdão pelas blasfêmias que o povo fez no Sambódromo, no Sapucaí, aonde foi. Vários fizeram demagogia com o nosso Cristo. Então vamos pedir perdão por eles. Você que é brasileiro, todo mundo: ah, mas não foi eu. Não importa, você é o brasileiro. Amém? Peça perdão pelos governantes,
Peça perdão pelo seu prefeito, pelo seu governador, pelo seu deputado, pelo seu senador, pelo presidente da República. Peça perdão pelo Brasil. A palavra de Deus diz: se nós se humilharmos, Ele vai ouvir do céu e vai sarar a nossa terra. Então, isso é o momento. Nós lembramos que Deus, Ele é soberano de tudo. Tudo que isso está acontecendo, Deus já tinha escrito. Amém, amados? Deus já tinha escrito isso. Então, vamos pedir perdão. Peça perdão por tudo. Pelo sangue derramado, pelas pessoas que estão morrendo sem acreditar em Jesus. Peça perdão por você não ter evangelizado aquele que está no leito do hospital morrendo. Peça perdão. Esse é o momento. Nós somos o sal da terra, a luz desse mundo. Então é você que tem que pedir ao Brasil. Eu quero chamar a atenção para os nossos do sal da terra. Não parem de orar. Não parem de orar. Continuem em oração. A Bíblia fala das 10 virgens, 5 atentas e 5 displicentes. Quando o Senhor veio, o azeite das 5 tinha acabado. Sabe o que quer dizer isso? A unção delas não tinham mais. E 5 tinha. Então eles continuavam ficando iluminados, enquanto as 5 queriam azeite emprestado e não dava tempo. Entendeu? Então você, sal da terra, continue buscando a palavra, continue em oração. Não vacile, é tempo de vigiar. É tempo de vigiar. Deus, Ele vai recolher quem Ele quiser. Quem Ele quiser, Ele vai recolher. Quem Ele não quiser, vai continuar nessa terra. Infelizmente é isso. Ele é soberano de tudo e não adianta reclamar. Mas nós, unidos em oração, em humilhação ao Deus Todo-Poderoso, aí sim Ele pode mudar a nossa história, pode mudar a tua história. Amém, amados? Os dias serão abreviados pelos eleitos. Então vamos orar, vamos clamar, buscar o nosso Pai, buscar o nosso Deus, para que você possa ter paz. Amém? Quero falar para você que não tenha medo, não tenha medo, tenha paz. Eu postei na igreja que você tem um óleo ungido aí, você vai passar na sua porta, nos umbrais da porta, e dizer: o sangue do Senhor Jesus está nesse lar. Então aí, pastor, eu não tenho o azeite ungido. Você apresenta teu azeite ao Senhor, ora e clama a Ele, e diga: Senhor, unge esse azeite pelo teu sangue. E aí você vai lá e passa. Amém, amados? Diga glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Glórias te damos, ó Pai. Amém, amados? Decretos de morte foram feitos contra o povo de Deus no passado. Esther 3, versículo 8 a 10. Leia aí para mim. Você aí, eu estou te dando um tempinho aí, dá uma olhada aí. Esther 8, versículo 10, né? Dá uma lida aí, vamos ler comigo. Diz a palavra de Deus: então Ramã disse ao rei Xerxes. Ramã era um vice, praticamente o vizinho do rei, o vice-rei, e ele odiava o povo judeu, ele tinha ódio do povo judeu. Ele era uma pessoa que acreditava muito em feitiçaria, então ele consultava, né, uma feiticeira, que era a esposa dele, para ver o dia bom para matar aquele povo. Então ele fazia as oferendas, ele trazia coisas ruins para aquele povo, e ele odiava o povo
judeu, né? Então aí ele fez o rei fazer um decreto contra o povo judeu. Você já ouviu falar o feitiço virou contra o feiticeiro? É essa passagem que ele fez ali uma armadilha para Mardoqueu e colocou ali, fez uma forca bem alta para matar ali Mardoqueu. Então, aí quando você vê esse ditado, o feitiço virou contra o feiticeiro. Então diz assim: então Hamã disse ao rei Xerxes: existe um certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos todos os outros povos e não obedece à lei do rei. Não convém um rei tolerá-los? Se for o agrado do rei, que se decrete a destruição deles. Aí ele faz uma oferta para o rei. Olha só. Colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria do rei, à disposição para que execute esse trabalho. Olha só. Eles pegaram, esse cara aqui, ó, ele pega e faz uma oferta muito alta. Uma oferta muito alta pela vida do povo. Todas as coisas assim tem que ser feito através de sacrifícios, né? Então o rei tirou o seu anel do dedo e deu a Hamã, os inimigos dos judeus, filho de Hamedade, descendente de Agag. Ele disse, aí vai e executa esse povo. Quando Mardoqueu ele viu isso, ele correu a Esther, ele correu a rainha Esther, e aí eles fazem um jejum. Eles fazem um jejum para mudar a história. E eu quero trazer para vocês esse jejum. Amém, amados? São 3 dias de jejum. Eu senti a presença do Senhor. São 3 dias de jejum. Eu quero chamar você que está nos assistindo, todo mundo, não só o povo do Sol da Terra, 3 dias de jejum. Pastor, eu tenho um problema, eu não posso fazer jejum. Você vai fazer um jejum tirando um alimento ou 2 alimentos. Você que pode fazer um jejum até de 6 da tarde até meio-dia do outro dia, você pode fazer isso. Se você puder, para a gente mudar a história, assim como Mardoqueu, assim como a rainha Esther, ela eliminou a morte. Eles eliminaram a morte dos judeus. Escute. Se você pega essa história de Esther, eles mudam o decreto. O decreto de morte continua. Porque quando o decreto do rei da Pérsia é colocado, não pode se mudar, mas pode dar outro decreto. Porque no decreto estava que todo mundo podia matar o judeu. E eles não poderiam ter defesa. Mas, com o novo decreto foi feito, os judeus podiam se defender e podiam matar os seus adversários e assim se livrar. Veja bem, morreram judeus. Sim, morreram judeus. Mas ia morrer milhares. Morreram poucos. Escuta, essa praga já matou pessoas. Está matando pessoas. Mas ela vai acabar em nome de Jesus.
ela está acabada. Em nome de Jesus, eu decreto morte a esse vírus maldito. Ela tem que acabar, porque Deus é conosco. Entendeu, amados? Então eu chamo, eu clamo. Ei, você acorda. Vamos fazer 3 dias para mudar essa história. Assim como a rainha Esther, ela fez 3 dias de jejum para mudar o decreto de morte. Escuta, tem um decreto de morte no povo, ou não tem? Ou você acha que esse vírus aí não é um decreto de morte? Tem um decreto de morte. Vamos clamar ao Senhor. Vamos mudar essa história. Vamos mudar esse decreto para que Deus poupe todos. Amém? Amém, amados? Amém. Então eu clamo. Ei, Brasil, você que está me assistindo aí, Brasil, faz esse jejum conosco, com o Sal da Terra. Pastor, quando é que começa esse jejum? Amanhã, a partir das 6 horas. A partir das 6 horas, não coma mais. Eu vou encher o bucho. Aí você não tá no propósito. Você pode se alimentar tranquilo, amados, mas não jante, não coma mais nada, tome só água. Até ao meio-dia do dia seguinte. Então são 18 horas, não 6. 18 horas, perdão, tá? Aí começa às 18 horas, que a gente fala 6 horas, mas começando às 18 horas até ao meio-dia. Mas esse jejum, escuta, é com oração, clamando, não parando de orar. Pastor, eu não aguento não. Aguenta. Você não aguenta é com esse coronavírus aí, amém? Mas com um jejum você aguenta. Amém, amados? Vamos fazer nossa parte, hein? Vamos fazer nossa parte. 18 horas, eu chamo todo mundo. Ei, você que está nos assistindo aí, lá no Japão, faça esse jejum conosco. Você que todo mundo está fazendo isso aí, está nos ouvindo, faça esse jejum. São 3 dias para acabar com esse decreto. 3 dias, assim como Esther, assim como Mardoqueu, se humilhou ao Senhor, se humilhou a ele, dizendo: Senhor, não deixa o nosso povo perecer. Senhor, não deixa nosso povo perecer. E acabe com isso. Acabe com a intriga. Acabe com essa politicagem medíocre. Acabe com tudo. Mostra que o Senhor é Deus. Muitos estão se aproveitando dessa politicagem e não se preocupando conosco, amados. Mas Deus é por nós. Amém? Deus é por nós. Eu convido a você que se una a nós nesse jejum. Coloque aí seu governador nesse jejum. Coloque aí, a Câmara dos Deputados nesse jejum. Coloque o Senado. Coloque aí, os nossos governantes, a justiça, o nosso presidente. Coloque nesse jejum e peça sabedoria a todos, para que possamos sair desse mal em nome de Jesus. Então eu quero chamar um jejum de 3 dias. 3 dias. Terça, quarta. Segunda, terça e quarta. Quinta-feira Deus trará uma resposta para todos. Você crê nisso? Você crê nisso? Se você creia, venha comigo nesse jejum. Amém, amados? E eu chamo e eu proclamo esse dia, como o dia da libertação do povo, do Brasil e do mundo. Eu clamo a Deus.
venha conosco nesse jejum. Amém, amados? Abra sua Bíblia no livro de Colossenses 1, versículo 16 e o 19. Você que está nos assistindo aí, coloca um copo d'água aí que a gente vai orar, colocar unção para você aí, tá bom? Vamos orar na tua água, para que você possa ser abençoado através da oração. Amém? Colossenses 1, versículo 16 e 19. Diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestade. Tudo foi criado por ele, para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Torocom descé. É o princípio, o primogênito dentre os mortos. Shei cantaralabai. Para que em tudo tenha preniência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. The cover, never. Presta atenção aí, ó, amados. Presta atenção, Colossenses 1, versículo 16 e 19. Tudo foi feito, ó. Os visíveis e invisíveis, ó. Você tá vendo aí esse vírus aí? Você tá vendo? Você não vê. Tem outros, tem milhares de vírus, milhares, que você nem viu e nem vai ver ainda. Os cientistas nem descobriram ainda. Mas o nosso Jesus, o nosso Deus foi criado para isso. Amém, amados? Então, o nosso Jesus, ele tem todo o poder do Pai. Ele tem todo o poder. Então, isso aí, ó, Jesus, ele destrói isso aí. Amém, amados? Ele destrói isso aí. Se você ler direitinho, eu quero que vocês leiam aqui, ó. Porque nele foram criadas todas as coisas que estão nos céus, e na terra, visíveis e invisíveis. Visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado para Jesus, tá bom? Então, nosso Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Então, quem pode nos defender? É Ele. É Ele que pode fazer todas as coisas. Então, nós devemos se humilhar, devemos buscar a face do Senhor. Devemos trazer a plenitude daquele que pode todas as coisas, Jesus, para a nossa vida. Aleluia, aleluia. Estamos fazendo o curso da graça. E você aí que está no segundo nível, você está sabendo o que eu estou falando. Amém? Você está sabendo, você tem que trazer. Encha sua lamparina da unção. Ei, acorda! Encha sua lamparina de unção e acenda ela. Tem que estar cheia. Amém, amados? Tem que estar cheia. Cheia de quê? Da unção do Cristo. Da unção do Senhor. Aquele que pode todas as coisas. Aquele que há de vir. Eita, cova, neve. Amém, amados? Deus é o Todo-Poderoso. Deus, ele pode todas as coisas. Não desista da tua fé, amado. Agora que você tem que mostrar a tua fé. Amém, amados? Agora que você tem que mostrar que você é de Deus, que você faz parte
da família do Senhor. Então você sabe que Jesus, ele é dono de tudo. Jesus é dono de tudo. Amém? De principado, de potestade, tudo foi criado para ele. E ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Olha aí, amados, você governa. Por isso que eu estou te falando, olha, tem certas coisas. Pastor, então, por que não determina isso aqui? A gente estamos juntos, amém? Tem certas potestades e principados que foram liberados no mundo para nos despertar a igreja e se unir. É momento da oração. Amém, amados? É momento de se unir. Momento de união. Eu quero que você leia o livro de Esther. Quando a Esther entrou em jejum, ela pediu para Mardoqueu falar para todos os judeus, todos os judeus entrarem em jejum, não só ela, nem Mardoqueu, mas todos. Nínive, se você ler o livro de Jonas, Nínive ia ser destruída. Jonas falou assim: arrependa, povo, arrependa, que vocês vão ser todo mundo destruído. O rei acreditou, o rei de Nínive, que era uma pessoa muito má, acreditou no profeta. O que ele fez? 3 dias de jejum. Eles fizeram também 3 dias de jejum. Só que lá, eles não comiam, nem bebiam, e nem os animais, todos entraram de jejum. Aí Deus não trouxe juízo para aquela cidade, Nínive. Olha só que coisa maravilhosa. A Bíblia tem como nos orientar, como sair dessa situação. Então nós vamos se unir. Você chama seu vizinho, você chama seu irmão, aqueles que não estão nos assistindo, chama todo mundo. Amém? Você que do Céu da Terra que não está assistindo, eu peço para você aí, passe para o outro o link para eles assistir hoje ainda, ou amanhã até às 17 horas, né? Até às 4 horas. Esse jejum até às 16 horas. Esse jejum, ele vai ser um jejum com oração. Não é? Fala assim, eu não vou comer e tal. Beleza. Não é assim não. É jejum com oração. E eu quero que vocês leiam no jejum o Salmo 51. Tá bom? Anote aí. Salmo 51. Vocês vão ler no jejum. O Salmo 51. É o Salmo de Davi. Davi confessa seu pecado e suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Então é esses salmos que você vai fazer, você vai orar e você vai orar também por outros. E peça perdão pelo Brasil, perdão pelos governantes, né? Governantes, quando eu falo todos os governantes, tá bom, amado? Todos eles, seja vereadores, seja policiais, todos. Tá bom? Você vai pedir perdão aí e Deus ele vai fazer um mover grande. Amém, amados? Deus ele vai fazer muito mais daquilo que nós estamos pensando. Ou se você se render ao Espírito da graça, Deus ele vai poupar muitas vidas. Amém, irmãos? Muitas vidas. Não é momento de acusação, não é momento
de briga, é momento de oração. E eu quero orar com você. Estamos chegando ao fim do nosso culto. Eu quero orar por você. Você vai pegar seu copo com água. Vamos orar. Domingo vai ser a nossa Santa Ceia do Senhor. Domingo. Quarta-feira nós temos culto. A partir das 19h30, você é o nosso convidado especial. Às 19h30, vamos estar em oração e vamos ter aí um culto. Pastor, quando é que a gente volta? Vamos fazer esses 3 dias de jejum. Vamos fazer esses 3 dias de jejum. E Deus vai trazer algo muito sobrenatural. Você acredita? Dê um glória a Deus aí. Dê um joinha aí. Acredita nisso? Vem comigo. Vem com a Igreja Sal da Terra. Vem com a Igreja de Cristo. Eu falo com a Igreja de Cristo. Com todos. Católicos. Espíritas. Todos que quiserem fazer. Todos que acreditam no Senhor. Todos eles. Seja qualquer religião. Você acredita em Jeová? Você acredita em Jesus? Faça esse jejum conosco. Aproveita. Vamos se unir. Vamos se unir. Se unir em uma só voz. Quão grande é o Senhor, como a Jeane está cantando aqui. Quão grande é o Senhor. Cantarei, tão grande é o Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai poupar a nossa vida, vai poupar a tua vida. Mas se ele chegar hoje, levar todo mundo, vai ser uma maravilha também. Amém? Porque a gente vai se encontrar todo mundo no céu. Amém? Vai ser o arrebatamento da igreja. Ele chegar assim, vou arrebatar todo mundo. Glória a Deus. Aí pronto, vamos embora todo mundo. Mas por enquanto, não é momento do arrebatamento. Não é momento da grande tribulação. Não. É momento aí da dores de parto. Dores de parto, irmão. Eu li aqui para vocês. 1918. 100 milhões de pessoas morreram. Então, naquele tempo já era Apocalipse. Então, aí se passaram muito tempo. E aí já renovou, né? Já veio outra epidemia. Já veio outra. Então, quer dizer, está diminuindo o prazo, está diminuindo o tempo. Então, você orando, Deus fala assim, vou dar mais o tempo para vocês. Amém, amados? A oração, ela muda o coração de Deus, tá? Deus, ele decretou, né? Deus, ele decretou. O rei Ezequias ia morrer. E aí ele gritou por socorro. Deus falou assim, vou te dar mais 15 anos. Amém? Você aí, se una conosco. Vamos decretar que o Senhor Jesus é dono dessa terra. Nós acreditamos em Jesus. Você que está nos assistindo, que você foi tocado pelo Espírito do Senhor Jesus, receba Ele agora. Receba Ele como o Senhor Salvador da sua vida. Receba Ele. É momento de você crer no Senhor Jesus. É momento de você aceitar Ele. Então receba, diga, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador da minha alma. Eu entrego meu corpo, alma e espírito a Ti. E a partir de hoje quero te servir. Faça isso. Faça isso na tua casa agora. Receba o Espírito da verdade, o Espírito do Senhor Jesus. Receba o Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Vamos orar? Vamos orar? Colocar mais uma vez a nossa querida Jeane aí cantando. E vamos orar. Você pega a sua água e vamos orar sobre essa água. E eu creio que Jesus vai colocar um remédio nessa água. E você que está com dores, vai sumir as dores. Você que está com febre, vai sumir a febre.
Você que está com dor de cabeça, vai sumir a dor de cabeça. Você que está doente, vai sumir a doença. Você que está com medo, vai sumir o medo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Coloca, Senhor Deus e meu Pai, a tua voz ressoando no mundo inteiro. Assim como o Senhor mandou, Senhor, o trovão, envia a tua voz ao mundo, Pai, dizendo: teu filho Jesus vive e nós cremos em ti. Senhor, coloca a tua gota de sangue nessa água. Ah, Senhor Deus e meu Pai, a tua palavra diz, Senhor, que foi tudo feito para ti, como está escrito em Colossenses 1, versículo 16 e 19. Porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça e o corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Senhor Jesus, tu tens, Senhor, a plenitude do poder. Te dou glórias, te dou graças, Jesus. E quero te dizer, Senhor Deus e meu Pai, quero te agradecer pela vinda do teu filho nessa terra tenebrosa, quando tu desceste com teu filho. O diabo tentou matá-lo, mas o Senhor poupou a vida de Jesus, porque não era momento dele ser morto. Então, Senhor Deus e meu Pai, hoje Jesus é nossa cabeça, a cabeça da igreja. Então, em nome de Jesus, unja essa água. E ela seja, Senhor, o remédio, Senhor Deus e meu Pai, para todo aquele que crê. Para todos aqueles que crerem. Porque estamos falando de fé e não de ciência. Pai, em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, seja no YouTube, seja na internet, seja, Senhor, no Facebook. Abençoa a família, abençoa o sal da terra, Senhor, em nome de Jesus, abençoa Israel. Senhor, em nome de Jesus, abençoa nosso presidente, nossos governadores. Abençoa, Senhor, todos. Abençoa cada um do sal da terra, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. E abençoa, Senhor, essa água, transforma ela, Senhor, em um remédio que venha do céu. Abençoa essa água que eles estão segurando na mão, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu creio em Ti. E a Tua palavra diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará as maiores que essa. Pois então, Senhor, confirma a Tua palavra, Senhor, nos Teus servos. Confirma, Jesus. Confirma, Senhor Jesus, a palavra, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um de vocês, em nome de Jesus. Beba da água, em nome de Jesus. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer quão grande
é o meu Deus. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Queremos mais de ti. Engrandeça o teu nome sobre toda a terra. Amados, não esqueça, amanhã, a partir das 18 horas, vamos proclamar um jejum. Jejum a partir das 16 horas da tarde até ao meio-dia. Amém? Desligue tudo, desligue televisão, desligue Facebook, desligue WhatsApp, o jejum também de WhatsApp, o jejum também de televisão, desligue tudo. Amanhã, terça e quarta-feira, jejum, tá bom? Desligue tudo, não veja. Você pode ver até às 15 horas. Depois disso, você desligue, beleza? Paz do Senhor, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, que o amor de Deus, as doces consolação do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja. E a igreja diga... Amém. Amém. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Fica